ciumente a família do meu vizinho deixava de participar dos cultos. Resolvi visitá-lo. Ao expressar minha admiração e gratidão a Deus por vê-los na igreja, os pais reagiram de forma bem-humorada. Olha, pastor, até gostaríamos de dormir um pouco a mais em alguns domingos, mas a nossa pequena filha não deixa. Ao ouvir o toque do sino, ela nos apressa para irmos ao culto. Ninguém consegue enganá-la. Após serem levadas por alguns adultos, as crianças foram abençoadas por Cristo. Mas os discípulos foram repreendidos por Jesus por proibir as crianças de se aproximarem. Olhando para o nosso jeito de vivenciar a fé, poderíamos nos perguntar o quanto estamos comprometidos em conduzir as crianças ao amor de Cristo. Apesar de afirmarmos no batismo, acompanhar as crianças no aprendizagem do Evangelho e na comunidade cristã, não é sempre que deixamos que tenha livre acesso ao Salvador. Mas quando a família tem isso como prioridade, os sinais do reino do céu são evidenciados no lar e nos caminhos da vida. Há uma palavra bíblica que diz: melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. É na simplicidade de uma criança que podemos perceber o quanto Deus se alegra ao ver toda a família na sua presença. Ele estende sua mão e abençoe com a paz do seu reino. Amém. Convido a todos para que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional. Por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde
Almir Afonso Fritz. Presente. Andréia Guise, presente. Diego Eduardo Stange. Presente. Donaldo Selling. Presente. Edio Sartori. Presente. Ivanildo Kerkoven. Presente. Marco Aurélio Boing. Presente. Rosângela Krieger. Presente. Soimar Rockenbach. Presente. Senhor presidente, acoro para o início da presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento a primeira secretária da mesa, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 33 da sessão ordinária número 31 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 18 de setembro de 2023, às 18 horas. Presidência, Diego Eduardo Stange. Secretárias, primeira, Rosângela Krieger, segunda, Andréia Guise. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 18 de nove de 2023, foram lidos 2 ofícios de autoria do Executivo Municipal, que respondem aos requerimentos número 03 e 04/2023. Lidos 2 ofícios, um do deputado estadual Batatinha, sobre liberação de recursos para Maripá, e outro do deputado federal Padovani, também comunicando destinação de verba para nosso município. Lidas 2 indicações que solicitavam, respectivamente, construção de mais sanitários para o público que frequenta o centro de eventos, Amarelão, e projeto de revitalização nas ruas logo abaixo da Avenida Farrapos, sendo elas Rua Ramiro Barcelos e Rua Fernandes Vieira. No município de Maripá, lidos ainda 2 editais de convocação para audiência pública, um para avaliação das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2023, no dia 25 de setembro, na Câmara Municipal, às 16 horas, e outro de apresentação da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2024. Votados e aprovados em primeiro turno, 2 projetos de lei do Executivo Municipal, um sobre autorização para transferência dos valores recebidos a título de assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem no âmbito do município de Maripá, e outro que altera a Lei número 566, de 24 de outubro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários públicos da Prefeitura de Maripá, extinguindo o cargo de fiscal fazendário e criando os cargos de auditor fiscal e fiscal de obras e posturas. Votados e aprovados em segundo turno, um projeto de lei do Poder Executivo Municipal que prevê isenção de taxa de inscrição em concurso público para provimento de cargo efetivo do Poder Executivo do município de Maripá aos candidatos que pertencem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual ao meio salário mínimo nacional. E 2 projetos de lei do Legislativo, um que altera a lei das diárias, possibilitando a concessão de diárias para o deslocamento de vereadores para participação em reunião com deputados federais e estaduais, para a busca de recursos para o município, e outro que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, presidente da Câmara de Vereadores de Maripá para a gestão 2025-2028. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestações contrárias, considero a ata aprovada. Convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Indicação número 81/2023. Autoria Soimar Rockenbach. Ementa. Solicita estudo de viabilidade para implantação de academias destinadas aos portadores de necessidades especiais em praças e locais públicos no município de Maripá. Teor da indicação. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica que seja oficiado o senhor prefeito municipal
para que, por intermédio da Secretaria de Saúde, estude a viabilidade de implantação de academias para portadores de necessidades especiais em praças e locais públicos no município de Maripá. Justificativa. As pessoas portadoras de necessidades especiais geralmente têm dificuldade de mobilidade. Com a implantação desses aparelhos, poderão ter locais adequados para práticas esportivas, com equipamentos apropriados, estimulando assim o desenvolvimento, expandindo o incentivo e incentivando a integração comunitária, diminuindo discriminações, gerando uma nova mentalidade, quebrando barreiras e tabus para a inclusão social e qualidade de vida. Em 22 de setembro de 2023, Soimar Rockenbach, vereador. Indicação número 81/2023, de autoria do vereador Soimar Rockenbach, oficia-se como requer. Indicação número 82/2023, autoria Edson Sartori. Ementa. Solicita aquisição de caixas de som portátil amplificadas com microfone para uso do grupo dos idosos da sede do município e para os distritos de Pela Independente e Vila Candeia. Teor. Nos termos regimentais vigentes, o vereador indica que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, estude a viabilidade de aquisição de caixas de som portátil amplificadas com microfone para os 3 grupos de idosos do município. Justificativa. A aquisição das caixas de som é de extrema necessidade para as atividades desenvolvidas pelos grupos de idosos, tanto nas atividades recreativas, como o bingo, como nas atividades culturais feitas nos encontros dos idosos. Importante ressaltar que tal reivindicação aumentaria a qualidade dos eventos, melhorando a comunicação entre os participantes. Em 25 de setembro de 2023, Edson Sartori, vereador. Indicação número 82/2023, de autoria do vereador Edson Sartori, oficia-se como requer. Edital número 129/2023, audiência pública. O município de Maripá, Estado do Paraná, torna público o chamamento para a realização da audiência pública para a prestação de contas da saúde, Fundo Municipal de Saúde, Maripá, relativas ao 2º quadrimestre de 2023. Conforme disposto do artigo 36 da Lei Complementar número 141, de 13 de 1 de 2012, a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Maripá, com início às 15 horas do próximo dia 28 de setembro de 2023. Palácio das Orquídeas, em 3 de setembro de 2023, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Edital de chamamento para audiência pública para prestação de contas da saúde, Fundo Municipal de Saúde, arquivas. Processo de escolha para conselheiros tutelares, gestão 2024-2027. 1º de outubro, domingo, das 8 às 17 horas. Todos convidados. Tem mais um. Tá aqui para mim. Processo de escolha para os conselheiros tutelares, arquiva-se. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da pauta do expediente para leitura nessa sessão. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nessa sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, está escrito a vereadora Rosângela Krieger. Concedo a palavra à vereadora Rosângela. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todos que estão aqui nos assistindo, todos que nos assistem de casa. A gente, às vezes, só cobra, então, hoje a gente tem que agradecer também. Eu gostaria de agradecer o Chicão, o pessoal de Viação e Obras, por ter atendido o meu pedido de limpar aquele lote lá em Pérola, ali onde vai ser o futuro Parque de Máquinas. Então, temos que agradecer também, não só pedir e reclamar, né? Então, meu muito obrigado. Seria isso, senhor presidente. Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Krieger. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar no pequeno expediente. Como não há mais inscritos para o pequeno expediente, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no grande expediente. Senhor presidente, está inscrito o vereador Donaldo Selling. Concedo a palavra ao vereador Donaldo.
Senhor presidente, demais nobres vereadores e vereadoras aqui presentes, funcionários dessa casa, munícipes que nos visitam, o enfermeiro Luiz do meu distrito e minha esposa Nayara, é uma satisfação tê-los nesta casa. Hoje quero falar um pouco da viagem de trabalho que fiz a Brasília. Falo eu, pois cada vereador que fomos lá, acredito que tenha seu discurso, mas vou falar apenas do meu trabalho. Para mim, eu não tenho dúvidas que foi um dos melhores cursos e também um dos melhores atendimentos que já tive de nossos políticos lá. Vou de início falar do curso, seminário, que participei. Tivemos lá grandes pessoas e de muita inteligência, nos orientando e passando as reais situações que vivemos hoje nesse país. Das pessoas que lá estiveram palestrando, quero citar apenas duas. Tinha várias, mas não tenho tempo hábil para falar de todas. Vou falar primeiramente da ex-ministra da Mulher do governo Bolsonaro, doutora Cristiane Brito, que tive a honra de trocar ideias com a mesma e também ouvir seu discurso no evento. Estamos em campanha do Setembro Amarelo, onde o tema é a prevenção ao suicídio. Nesse país, segundo a ex-ministra, tivemos em 10 anos 141 mil mortes por suicídio. Ou seja, dividindo esse número por ano, temos uma média de mais de 1.160 pessoas que tiram suas próprias vidas. Mas quero colocar aqui um agravante. Dentre estas pessoas, temos crianças entre 8 a 12 anos. Isso não é fake news, é números verdadeiros. E também, para piorar, temos estupros de bebês e de idosos. Isso, em sua maioria, dentro de suas próprias casas, com pessoas do seu convívio. Agora vou falar minha opinião do caso. O que está errado, o que fazer para mudar isso? Onde está o problema? Cito novamente minha opinião. Acredito que falta Deus, falta um propósito de vida. Fica um vazio dentro destas pessoas e deve sobrar as dependências químicas e a vida moderna que acreditamos que podemos ter. Mas também fico sem muitas palavras quando uma criança comete suicídio. Aí tudo fica mais difícil de se resolver. É onde uma depressão não observada pelos pais em casa que levam elas a cometer isso. Ou seja, o inocente foi gerado dentro de uma vida regada a ilícitos, de uma vida regada a liberdades, e sem talvez ter ouvido falar em Deus em sua vida. E desta forma, com a doença não vista, comete o suicídio. Temos que falar, pois somos eleitos para isso, mas também temos que ter a liberdade religiosa para adentrar nessas casas, nos colégios, para preencher um vazio que eu acredito que temos nas mentes dessas pessoas que fazem parte dessas famílias, desses adolescentes. A depressão, a falta de algo, tem tratamento, tem cura, tem a medicina e temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o nosso Deus triuno. Também aqui, do encontro que tivemos com o juiz de direito, Dr. Fábio Esteves, juiz do STF de Brasília, falo com todo o meu respeito por este juiz, que apesar de entendermos o STF de formas diferentes, esse juiz não ficou no anonimato e veio ao encontro de centenas de vereadores se pronunciar e falar sobre nossas realidades e nossas verdades. Ele não entrou nos méritos individuais e nem citou nomes do Supremo, mas colocou problemas que são difíceis de aceitar, mas também difíceis de se resolver. Vou citar aqui apenas uma discussão de trabalho que tivemos, a qual eu fiz uma pergunta para o mesmo, que foi uma resposta como se fosse uma marretada para nossos municípios. Estávamos discutindo sobre o piso salarial dos enfermeiros, que hoje, por coincidência, temos um enfermeiro aqui. A confusão sobre libera
ou veta esse piso salarial, algo já conhecido de todos. Mas esse juiz foi duro e depois de eu mesmo pesquisar, fui ver que ele foi correto. Para simplificar, votar o aumento de salário é fácil. Não falo aqui que os enfermeiros não mereçam. Pelo contrário, defendi aqui nesta casa de leis o piso. Mas a situação dos porquês são complicadas. Quem barrou o piso, na época, foi o ministro do Supremo, Roberto Barroso. E se formos pesquisar, ele não estava errado. O Congresso aprovou, mas não falou de onde ia sair o dinheiro para tal piso. É simples fazer política de queridinho, é fácil, mas pagar as contas é quase impossível. E com o piso vetado, voltou para o Congresso, onde foi criado um fundo para provar que se tem dinheiro para pagar. Foi aprovado a PLN 5/2023, onde se juntou um fundo de 7,3 bilhões, mas aí o juiz foi claro, o gasto anual com o piso da enfermagem é de 14 bilhões por ano. Ou seja, estão faltando muitos bilhões para cumprir o piso. E foi aí onde eu entrei com minha pergunta. Da seguinte forma: para este ano tenho dinheiro e depois de uma vez pago é direito adquirido do profissional. Ou seja, não tem volta. E não deve ter mesmo. Mas a bomba que o Congresso votou, sabe para quem vai sobrar ano que vem? Caso o governo federal não consiga juntar os 14 bilhões, o juiz foi taxativo. Sabe para quem? Vai sobrar para os prefeitos responderem ou pagarem a conta. É muito bom votar política sem cortar os seus gastos e depois jogar para os municípios. Agora passo para outro assunto. Pasmem, meus amigos. Fora este piso salarial dos enfermeiros, tem mais 156 pisos na fila para serem aprovados. Se só um já deu isso, imagine 156 pisos salariais. É de arrepiar os cabelos. Sabemos que alguns deles são necessários, mas nossas políticas não estão voltadas para tal. E fazer política de bondade pode nos levar a falências sem precedentes. Agora falarei breve das minhas reuniões políticas que tive em Brasília. Como citei no início, cada vereador defende a sua viagem e tem sua opinião na mente para fazê-la como quiser aqui na tribuna. Levei os ofícios em meu nome, pedindo equipamentos para nossos produtores, e ofícios pedindo dinheiro para a nossa saúde, não para comprar ambulâncias ou veículos, mas sim pedindo 400 mil reais para pequenas e médias cirurgias que temos na fila de espera aqui em Maripá, que hoje tem um número expressivo de 156 no total. Estou aqui prestando conta a você, contribuinte, de minha viagem a Brasília. Levei em meu nome e protocolei lá o ofício para os seguintes senadores: senador Oriovisto Guimarães e o senador Sérgio Moro. Também em meu nome para os deputados federais Nelson Padovani e Sargento Faur. Todos pedidos objetivos, saúde e para nossos produtores, mas saúde, como falei, para as pequenas cirurgias. Também fomos recebidos de forma informal pelo deputado Beto Richa, no qual não fiz ofícios, mas de forma conjunta entre todos que foram para lá, pedimos ajuda para as mesmas pautas. E também de forma informal tivemos um dedo de prosa com o senador Marcos Brasil e o deputado Marcel Van Hatter, onde por todos fomos muito bem recebidos. Agora, senhor presidente, para terminar minha fala, não posso deixar de lado este fato. Eu comprei aqui no orquidário do Elemar, aqui conhecido,
2 orquídeas para presentear o Sérgio Moro e também uma assessora de orçamentos do Congresso, doutora Helena, e que conhece os caminhos do dinheiro de forma clara, os caminhos corretos. Fiz questão de levar as orquídeas, pois é símbolo da nossa cidade. Eu não tinha como levar nossos peixes, mas para tal protocolei também para a Aquimap um pedido de um caminhão frigorífico, que se vier vai ser de grande valia para nossos produtores, segundo o nosso diretor da Câmara aqui, Pandini, que me passou a necessidade do mesmo. Mas enfatizando sobre as orquídeas, a assessora do Sérgio Moro foi clara: como você veio com esta maravilha, vou conseguir que você a entregue nas mãos do senador Sérgio Moro. Assim aconteceu. Fomos muito bem recebidos, atendidos pelo senador. Nos ouviu e ficou à disposição para nos ajudar. As minhas orquídeas compradas aqui foi alvo de muitos desejos e ciúmes daqueles que lá estavam e não ganharam. Lá pude ver quão importante é esta flor para Maripá e para o nosso país. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo Celi. Senhor presidente, também está escrito o vereador Evanildo Kerkoven. Concedo a palavra ao vereador Ivanildo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários dessa casa, munícipes presentes, pessoal que nos acompanha pela rede social. Eu gostaria de usar esse espaço aqui para fazer um convite. Domingo nós temos a eleição para conselheiro tutelar. Gostaria de convidar toda a população que puder votar, porque o conselho tutelar tem sua importância. Então, que cada um escolha um candidato que acha que é competente. Inclusive, vou ler os nomes de cada um, e cada um faz a escolha e dá uma força para eles. É o Elivelto Silva de Souza, número 101, a Janice Solange Petri, o número 102, a Cleonice da Fátima da Rosa, 103, Bruna Michele Cosmo, 104, Terezinha Eichinger, 105, Ana Paula Ortiz, 106, Sandra Márcia Reichel, 107, Priscila de Lima Mur, 108, Antônia Darling de Oliveira, 109, Cláudia Marcot, 110 e Juliane Henschel, 112. Então, quem puder votar, acho que todos podem, mas quem puder dar uma força para elas, se é de grande valia para o nosso município. Falando da viagem, como nós somos servidores públicos, nós temos que prestar conta. Da mesma forma que o nosso colega Donaldo falou, visitamos todos os gabinetes juntos, né, onde ele levou os ofícios, nós fomos juntos para dar o apoio a ele também e reivindicar os que nosso município está precisando. E falando da fala da ex-ministra lá no seminário, Cristiane Brito, ela falou dos direitos humanos. Até então, eu, quando falava de direitos humanos, eu falava, não, pelo amor de Deus, isso aí nem devia existir. Mas ela explicou. Ela explicou uma coisa que me deixou interessado. A parte de direitos humanos das pessoas que trabalham e que contribuem, direitos humanos das pessoas de ter acesso à saúde, acesso à educação. Isso sim é direitos humanos. E não direitos humanos para aquele cara que cometeu crime, que cometeu um estupro, como o colega falou. Esses têm que pagar pela lei, e não ter direitos humanos. Então, direitos humanos ao cidadão que contribui, que trabalha. Então, bom trabalho da ex-ministra, ganhou mais um admirador. E do outro palestrante, advogado Anderson, ele explicou bem sobre os 3 poderes da República. É uma coisa até interessante. Aqui mesmo nós temos um problema, que qualquer coisinha, Ministério Público. Qualquer coisinha, Ministério Público. Onde, em vez de nós elaborarmos projeto, né, aqui mesmo, como estava comentando com o presidente agora há pouco, o pessoal está pedindo para nomear as ruas. Tanto tempo, nós não conseguimos fazer isso só respondendo o Ministério Público. E a Câmara de Vereadores é soberana, que nós temos 3 poderes.
Legislativo, falei o nome agora? Executivo e Judiciário. Nós somos o Legislativo. Então, nós somos soberanos. Nós não temos que ficar só respondendo questão de servidor aqui dentro. Está na hora de nós tomar uma posição e fazer o nosso trabalho. E cobrar dos nossos servidores que eles ajudam a nós a montar os projetos, inclusive os ofícios e tudo mais. Porque nós temos um grande dever com a população. Nós fomos eleitos aqui para servir o cidadão maripaense. E está na hora de nós começar a fazer mais por isso. Também levamos as demandas, como disse o nobre colega Donaldo, ao deputado federal Beto Richa, Padovani. O Padovani foi mais para agradecer aqui. Como vocês viram ali na ata, ele mandou o recurso para a saúde. Então, seria para agradecer ele. O senador Sérgio Moro recebeu-nos muito bem, olho visto. Olho visto nós não encontramos eles, né, mas foi deixado lá o requerimento, lá para ir lá, o ofício. Então, gostaria de agradecer a viagem, aos nobres colegas que fomos juntos. Foi bom, foi produtivo. E os recursos, se Deus quiser, vão vir através do deputado. Maripá só tem a agradecer daí. Silêncio, presidente. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo Kerkhoven. Senhor presidente, também está escrito o vereador Édio Sartori. Concedo a palavra ao vereador Édio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes, nosso diretor Pandini, nosso assessor Dr. Ademir, Thomas, Aline, nosso colega de enfermagem Luiz, a esposa do Donaldo, e a todos que nos ouvem e nos acompanham, a minha saudação e o meu boa noite. Às vezes os vereadores até podem me questionarem por que eu estou colocando mensagem aqui para ser ouvida. Antes de eu me pronunciar, senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui sim uma mensagem da CNBB. Então, muito preocupante. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 442, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora excelentíssima ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública,
deve ser tratado e solucionado como tal. Mas não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal. A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada, sim, por todas as mães que pensaram em abortar, mas não fizeram, lembrando que é um atentado contra a vida. Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres que optaram por não abortar para salvaguardar os seus filhos. O desacordo não é jurídico. Desabilitando os já referidos números do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta que tutela a vida mais frágil e inocente, que é a vida do bebê. O problema é que ninguém quer nominar esse inocente. Ele está apagado, deletado dos nossos discursos para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher. Mas a criança em desenvolvimento, na 12ª semana, é uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível. E provavelmente, naquele momento, a mãe já escolheu o nome para o seu filho. Se é uma questão de saúde, e a palavra saúde vem de salus, do latim, significa salvar, a lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente. Como este Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital a um ser humano inocente e indefeso para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas de proteção à saúde reprodutiva da mulher? É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana, sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório. Esperamos que não, pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. Eu vou interromper a mensagem, porque ela se estende um pouco. Então, mas só para os senhores e as senhoras terem o conhecimento de que o STF já votou favorável a essa questão. Nós esperamos, sinceramente, que o Congresso Nacional e o Senado não façam o mesmo. É lamentável você ouvir essas questões, pessoas com uma inteligência intelectual muito avançada e decidirem para votar favorável a essa questão tão sensível, tão não dá nem para a gente imaginar uma possibilidade de você uma gestação de 12 semanas aí interromper, é uma vida aí que praticamente formada, né? Então, na nossa concepção, no nosso entendimento, na nossa criação religiosa, a gente não consegue digerir, né, essa questão, essa pautada nessa situação. Muitos, às vezes, perguntam, quero falar sobre a nossa viagem a Brasília, muitos se questionam o que o vereador vai fazer em Brasília. Ora, é a mesma coisa um prefeito ir a Brasília. Nós temos a mesma função. É claro
que os recursos, eles não vêm direcionados para cada vereador individual. Ele tem que vir direcionado via prefeitura, mas com o nome do vereador, que foi lá, questionou, reivindicou os recursos para o seu município. E foi isso que a gente fez. Visitamos vários gabinetes e nós não fomos apenas para visitar gabinete de deputado. Nós tínhamos lá um seminário, um congresso, onde várias autoridades de renome palestraram para mais de 80 vereadores e servidores que estavam nesse evento. Depois eu volto a pautear sobre os gabinetes, mas eu gostaria de complementar, né, sobre a parlamentar da ex-ministra de Recursos Humanos da gestão passada. Foi assim, todo mundo se calou para ouvir ela falar das consequências, das circunstâncias que estão acontecendo com idosos, com crianças. É de arrepiar e assustar. Não pensem, senhoras e senhores, que isso acontece apenas em cidade grande. Isso ela já vem acontecendo em muitas cidades pequenas também. Também sobre o juiz do STF lá, que pautou uma parte sobre o piso salarial também dos enfermeiros. É preocupante. Mas eu particularmente quero pensar assim, que se no próximo ano o governo não repassar os recursos para essa questão do piso salarial com direito adquirido, eu quero crer que o nosso município não vai ter problema de cumprir com o seu dever de repassar os recursos para os nossos servidores da saúde. Porque nós somos um município pequeno, né? Então isso não envolve grandes valores para que se faça o repasse adquirido com muita justiça para esses servidores que há tantos anos esperam, né, que esse implemento seja feito na sua profissão, que eu tenho certeza que tem gente que merecia muito mais do que isso. Pelo trabalho que fazem, pelo trabalho que prestam, mereciam mais do que esses valores que estão sendo distribuídos. Então eu quero crer que o nosso município não vai ter esse problema de sanar, se caso a União não repassar esses recursos. Sobre a visita aos gabinetes, eu não levei ofício. Por quê? Porque a gente primeiro queria saber, na pessoa que trabalha lá dentro do Congresso, no Senado, os caminhos que nós faríamos para direcionar esses ofícios sobre a justificativa que se deve dar a qualquer ofício que você mandar, em qualquer área que você pedir. Você precisa estar muito bem fundamentado
muito bem justificado, para que essa demanda você possa confirmar, provar que se faz necessário você buscar esses recursos através dos nossos deputados para o nosso município. Então a gente está buscando já as melhores informações, as melhores justificativas, para depois direcionar para cada gabinete, seja deputado federal ou seja senadores. E como falaram os nossos colegas já que antecederam na fala aqui, foi muito boa essa viagem a Brasília. Foi gratificante pelo o que a gente conheceu dentro desses parlamentares. Pelo menos eu acho que esses que a gente visitou, eles são sinceros em suas palavras, em suas colocações. É claro que não é fácil você receber um recurso diretamente lá dos deputados federais, como eu falei, se eu não tiver bem fundamentado. Porque você já imaginou se fosse fácil, cada vereador fosse lá e fizesse um pedido, né, e fosse atendido? Não é assim a coisa, né? Por isso que eu falei, esses ofícios eles têm que ser muito bem fundamentados, justificados, a área que você quer. Então a gente está trabalhando nisso e na próxima semana com certeza a gente vai enviar esses ofícios aos deputados federais e senadores. No mais, né, é uma satisfação poder viajar com os colegas, apesar que nós quase perdemos um colega, né, lá em Brasília, mas foi bom, a viagem foi muito boa, gratificante, e esperamos que dê fruto, que a gente vai trabalhar para isso, para que nós possamos atender cada vez melhor a nossa população, o nosso município. Isso é o nosso trabalho. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edson Sartori. Senhor presidente, também está escrito o vereador Almiro Afonso Fritzen. Concedo a palavra ao vereador Almiro. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, a esposa do colega vereador Donaldo, o nosso Luiz, da Saúde da Pérola. Grande trabalho está fazendo, tenho certeza disso, coragem para falar isso, porque eu tenho as informações e eu vou atrás de informações. Então ele pode ficar tranquilo que é bem comentado os trabalhos do Luiz. E sobre nossa viagem, os colegas já falaram quase tudo, né? Eu tenho que inventar uns assuntos, então. Quando chega em Brasília, eu penso assim, aqui que vem muito dinheiro dos brasileiros, pouco retorno. Na segunda vez que os colegas forem lá conversar com os deputados, eu fiquei lá fora, no Conselho Nacional do Ministério Público, né, esperando os colegas. 5 horas de espera. Né. Eu conversava com a segurança, os que cuidem das flores, né, da limpeza. Formando. Olha, nem um banheiro tem lá. Isso é uma vergonha total. Aí eles podem alegar, se colocar um banheiro, tem que
colocar um funcionário para cuidar. Só no ministério trabalha lá dentro, cada ministério, 3.000 pessoas. Direto, fora os indiretos. Agora, para colocar 2, 3 pessoas para cuidar banheiro, não pode. E falar para a segurança. Eu não estou... Agora, não venha inventar comigo que eu estou falando da polícia de Maripá. Eu estou falando da segurança do brasileiro. 0 quilômetro. Tem polícia somente para os políticos e para multar. E o resto... O que aconteceu comigo, que o nobre colega Ed comentou, né? Eu fui tentar me assaltar, uma garrafada na orelha, né? E se podia ser mais bem conversado, numa boa, né? 800 pila, passa aí, tchau, né? Não com tanta violência. Na próxima vez que eu vou, tem que ir, é só do outro lado, bater no mesmo lugar é complicado. Então, segurança, meus amigos, eu fico muito triste. No centro de Brasília ser assaltado. E isso, pelas informações que eu tenho das pessoas que moram ao lado, falarem isso, são 10 por dia. E a polícia não sabe disso? Não toma providência? Por quê? Alguma coisa está muito mal explicada. Isso que é uma vergonha total. Então, eu acho que se nós tivermos um retorno dessa viagem, em recursos, tudo bem, mas eu acho que já valeu a pena pelo curso, pelas palestras. Muito importante. Então, aqui em Maripá, quando se fala em lombadas, né? Todo mundo é contra lá, não pode, porque... Quanta cidade menor que Maripá? Nós passamos e cada 100 metros uma lombada. E aqui, se fazer um pé de 10 são contra. Então, tem coisas que você não entende. E sobre funcionários... primeiro eu quero falar sobre as pessoas que falam que eu não sei falar, não sei fazer discurso. Olha, meu discurso está assim, nem eu sei o que escrever aqui. Eu sou do meu jeito. Eu sou humilde, mas verdadeiro. Eu prefiro falar a verdade. Isso para mim é um discurso que tu fala e aponta os problemas. E meu patrão sempre fala, é o povo. Não é secretário, não é prefeito, é ninguém. Se eles me chamar de xarope, que faz... Amanhã eu vou fazer uns vídeos por aí. Já todo mundo está sabendo. Eu sou vereador do povo. Se o povo me pede, não quero saber se o secretário gosta ou não gosta. Ele não paga meu salário. Quem paga meu salário é o povo. Quem me colocou aqui é a população que me escolheu, para representar ele. E alguns funcionários, concursados ou não, que fica falando de... O Fritz, não posso escutar nem o nome dele. Eu respeito eles no trabalho. Eles não são obrigados a gostar de mim, não. Mas eu respeito o trabalho deles que eles fazem lá. Respeito. Mas eles tomam cuidado que a língua já condenou muitas pessoas. Então, tomem cuidado. E sobre placas também. Tem lugares na viagem que não tem, onde nós se perdemos por causa de uma ponte que estava em reforma. Não podia ter uma placa, a ponte em reforma, e se perdemos 150 quilômetros em cima da outra. Você não consegue nem ler, né? De tantas placas. São licitações, negócios. Não é assim? E eu quero falar sobre os lotes de Maripá aqui, que resolvido. Nós temos esses lotes aqui, quantos anos e anos e anos. Eu sei que não pode ser vendido os lotes, né? Você tem que só apenas justificar para onde você vai aplicar o dinheiro. E eu sei que esse dinheiro não pode ser usado
não pode ser usado para pagar contas. E se não negociar, passa para alguém que planta feno, né? Aí corta e fica na boa. Porque gradear dá poeira, o povo reclama. E encher de grama diz que tem muitos custos. Sabe que está problema no Ministério Público. Então, fica difícil. Tem coisas que... Quando a gente fala como vereador, os secretários falam assim, quem manda sou eu aqui, quem decide é eu. Não estou falando, eu estou cobrando o que as pessoas me cobrem. Se tu fazer, secretário, ou não fazer, resolve lá. Problema seu. Mas eu, como vereador, não deixo de cobrar, nunca. E tenho mais. Placa já falei. Do conselho. E domingo tem a eleição do Conselho Tutelar. Temos 11 candidatos. Eu acho que é importante o povo escolher. Sempre reclamam dos conselhos, do conselho, né? Escolhe, cada um escolhe a pessoa melhor. Eu só acho mais uma vez interessante que na Candeia não temos urnas. O povo já não procura votar no conselho. É difícil alguém querer ir votar. Parece que todo mundo é contra. Né? E daí na Candeia não tem urnas. Será que porque o Fritz mora lá? É claro que o município não tem nada a ver com isso, mas acho interessante Candeia não ter urna, né, para votar. Então, voltei vivo, quero agradecer meus colegas, né? Se não fosse eles, eu não sei o que ia acontecer comigo, né? Porque a paulada foi forte, escutei o sino do Papa 3 dias, assim. Então era isso, presidente. Muito obrigado. Parabenizo aos 4 vereadores pela disponibilidade da viagem, pela participação no Congresso e principalmente pela dedicação à legislatura. Agradeço as palavras do vereador Almiro Afonso Fritzen. Senhor presidente, não há mais inscritos. Como não há mais vereadores inscritos para falar no grande expediente, convido nesse momento a primeira secretária, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 22/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para transferência dos valores recebidos a título de assistência financeira e complementar da União, destinado ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no âmbito do município de Maripá. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 22/2023. Com a palavra, o vereador Edson Sartori. Senhor presidente, a gente já conversou, falou, discutiu sobre esse projeto. E como nós temos dito, né, sem dúvida nenhuma, muito merecidos esses profissionais de saúde. Como eu falei, tem gente que merece muito mais do que isso, mas não somos nós que fizemos o valor. Nós apenas aprovamos a lei para que seja, então, destinados os valores a esses profissionais de saúde. E como eu comentei, há dúvidas que o governo venha a repassar esses valores a todos os municípios no próximo ano. Mas, como eu disse, eu acho que Maripá, é um município pequeno, não tem tantos profissionais assim. Eu acho que o município pode gerir, sim, esses valores aí, para que não venha a ser penalizado novamente, apesar de ser um direito já adquirido, mas lamentaria se tivesse que retroagir sobre essa questão. Por isso eu sou favorável, sim. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edio. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivanildo. A respeito desse projeto, eu também sou favorável, sim, porque se tratando de saúde,
Se nós temos um munícipe saudável, ele trabalha, ele contribui para o município. Então nós temos que ter uma saúde de excelência. E quem está nesses trabalhos são os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. É os primeiros que levam a pancada. Um exemplo, quando chega um acidentado, chega para eles, não para o médico. Mas enfim, sou favorável sim, devido ao bom trabalho deles, vice-presidente. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo. Com a palavra, o vereador Donaldo. Senhor presidente, sou favorável, sim, mais que justo, mas quando usei a tribuna para falar sobre salário, nós não estávamos presentes na semana em viagem, o nobre vereador Marco esteve, Andréia, na audiência da Lua, e para ano que vem, o orçamento do município caiu em quase 6 milhões. Então, assim, nós não podemos jogar que o prefeito vai ter como pagar. Vamos ter que fazer algo, vai ter que ser ajustado. Da onde vai sair, não sei. Então, caiu quase 6 milhões o orçamento para ano que vem. Então, assim, não que não mereça, mas tem que fazer alguma coisa com esse governo, com os nossos políticos de cima para baixo, porque 6 milhões vai mexer no bolso de todos. Vai ter que diminuir de todos, entendeu? Para não só o caso deles, mas para pagar qualquer outra coisa. Inclusive o cartão alimentação. 6 milhões no orçamento de Maripá é uma vida. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Marco Aurélio Bueno. Boa noite, caros colegas, funcionários, ouvintes. Complementando a fala do Donaldo, eu e André estivemos na audiência pública, como o Donaldo já questionou aí, 6 milhões para 2024 e o orçamento de 59 vai para 54.300, se eu não me engano. 2025 de 69 vem para 57. Esse ano nós trabalhamos com orçamento de 55. Sou favorável, com certeza, aí nesse projeto, mas vamos ter que estudar aí de maneira para não deixar esses enfermeiros na mão, se passar para o âmbito municipal para ter esse recurso para se vir a lei, com certeza vão ter que dar os pulos aí para arcar com mais esse compromisso aí. É isso aí. Agradeço as palavras do vereador Marco Aurélio Boina. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Almiro. Então, esse é o problema que eu falo. O governo aprova projetos e nem sabe de onde que vai tirar esse dinheiro. Eu tenho quase certeza que Maripá não vai sofrer com isso. Vai sofrer sim, mas vai conseguir. Mas vai ter município que não consegue, né? Esse dinheiro eles não têm como mandar esses recursos, esse projeto aprovado. É tão simples, o governo aprova um projeto, mas não sabe de onde que vai tirar o dinheiro, né? Então era isso. Agradeço as palavras do vereador Almiro. Continue em discussão. Com a palavra, a vereadora Sange. Eu sou favorável e eu acho muito merecido isso, né? Porque, como o outro vereador lhe falou, quando chega um acidentado, né, os enfermeiros que estão ali à frente, né? Eu já tive várias situações que chegamos com um filho praticamente morto e foram os enfermeiros que ajudaram muito. Nossa, então, assim, eu acho muito bem merecido. Sou favorável. Agradeço as palavras da vereadora Rosângela. Continue em discussão. Em votação. Quem concorda permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Baixe-se a sanção. Em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 23/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações na lei número 566, de 24 de outubro de 2006 e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 23/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado, baixe-se a sanção. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta na ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, concedo nesse momento espaço destinado aos vereadores inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, está escrito o vereador Donaldo Selling. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente, eu quero fazer uma defesa sobre o meu requerimento
que fiz para o Cidelparna, que era o consórcio, antigo consórcio da Itaipu, com a MOP, e ele surtiu o resultado. Quando essa casa faz requerimentos com firmeza, vêm as respostas e tem que ser à altura. Então, tomaram providência sobre esse consórcio, e nesta quarta-feira, agora, vai ter uma reunião com a Itaipu Binacional, onde todos os prefeitos que fazem parte do consórcio devem estar presentes e, segundo informações, o consórcio irá receber milhões de reais para compra de insumos para ser doados para os municípios que fazem parte do consórcio Cidelparna. Então, quero agradecer o prefeito realmente que não só respondeu de forma escrita ao requerimento, mas foi atrás cobrar que esse consórcio seja dado andamento, porque é recap sobre pedras, onde nós temos pedras aqui muito ruins, e então, dessa forma, com o recap, vai ficar de bom agrado a cada produtor que tem essas pedras nas suas linhas. Também sobre defesa do requerimento que fiz para a saúde, a resposta é que eles não têm obrigação de acompanharem a ambulância. Então, desta forma, fica a qualquer acidentado que nós pagamos um consórcio que tem também conjunto com o SAMU. Então, qualquer acidente que se tenha, que se chame o SAMU. Os funcionários, eles não têm a obrigação de estarem numa ambulância. Mas também, caso tenha como ser revisto isso, que os mesmos possam se deslocar para uma ambulância que tenha, por mudança de algum item, um adendo na lei, que essa casa veja e faça isso em conjunto, para que eles possam também estarem presentes em um acidente dentro de uma van, porque fica difícil de entender um acidente aqui no município, dentro da cidade de Maripá, e ter que aguardar vir um SAMU de Toledo. Então, realmente eu fico no aguardo da resposta. Já procurei o jurídico para saber se nós possamos, de alguma forma ou outra, mudar a lei para que eles possam se deslocar dentro da ambulância no caso de uma emergência. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo. Senhor presidente, também está escrito o vereador Edio Sartori. Concedo a palavra ao vereador Edio. Senhor presidente, eu gostaria só de comentar sobre a indicação. Eu acho que viria a servir muito bem o grupo dos idosos. É uma caixa de som amplificada com microfone, porque a gente já participou de algumas reuniões também lá atrás dos idosos, e nem todos têm uma audição boa para ouvir o que é dito, né? Principalmente num bingo, num evento maior, quando vem outros grupos de outras cidades, quando o presidente ou qualquer outro do grupo quiser anunciar alguma coisa, a dificuldade é muito grande para falar, né, simplesmente vocalmente. Então, eu acho que prefeito, a Secretaria de Assistência Social, poderia sim fornecer esse equipamento para cada entidade dos idosos aí, porque isso não é um valor alto. Isso não é um valor alto. E viria muito bem servir aos nossos 3 grupos de idosos do nosso município. Também eu gostaria de fazer um pedido aqui ao secretário de Viação e Obras, o Chicão, que lá na Pérola, o container que tem lá na associação, na caixa d'água da associação da linha Harmonia, ele não está mais suportando a quantidade que lá só é depositado o lixo reciclado, mas não está mais suportando a carga, haja visto que tem um container uma semana sim e a outra não.
Então, eu gostaria de fazer esse pedido aí à Secretaria de Obras para que deixasse continuamente um container lá. Você leva um, vai buscar um, já leva o outro, sucessivamente, né? Para que possa atender a demanda, porque lá não é somente os produtores rurais que estão depositando lá, né, o lixo reciclado, mas tem muita gente também que da cidade estão levando lá. Poderiam esperar, tem um dia por semana que, né, a empresa recolhe, mas talvez pela quantidade eles preferem ponhar no carro e levar lá nesse container. Então, esse pedido que a gente faz para a Secretaria, que deixe um container lá, um container contínuo. Seria isso, obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edson Sartori. Senhor presidente, também está escrita a vereadora Rosângela Krieger. Concedo a palavra à vereadora Rosângela. Senhor presidente, eu gostaria de convidar a todos para o evento de sábado. A ISLB de Maripá, a nossa igreja, as mulheres da UASE, todo ano elas fazem uma homenagem, né? Este ano elas estão fazendo uma homenagem às lojistas. Então, 2 horas vai ter o culto, depois o café com desfile. Vários lojistas vão, alguns não vão, né? Então, vão desfilar suas roupas, né, para mostrar o que a gente tem para vender. Eu gostaria também de agradecer pelo convite. E fichas, R$ 25,00 para o café, depois do culto. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Rosângela. Senhor presidente, não há mais matéria para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais inscritos para as comunicações parlamentares, agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada essa sessão. Sala das sessões em 25 de setembro de 2023. Obrigado.